Esse é um relato real que nunca compartilhei com ninguém. E espero que, ao dividir isso, eu consiga finalmente dormir em paz. Aconteceu há alguns anos em Sofia, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde eu exercia minha profissão de médico. Tudo começou de maneira lenta, quase imperceptível. Eu sou médico há mais de 20 anos e trabalho na mesma cidade desde que me formei. Conheço a maioria dos meus pacientes, alguns deles desde que eram crianças. Meu trabalho sempre foi previsível. Atendi resfriados, pequenos acidentes e, claro, alguns casos mais graves. Mas, de repente, comecei a perceber um aumento estranho no número de mortes entre os meus pacientes. O padrão não fazia sentido. Pacientes jovens, aparentemente saudáveis, começavam a adoecer e morrer sem explicação. Eu me via em uma situação de impotência total. Diagnósticos saíam inconclusivos, os exames não revelavam nada significativo. Em pouco tempo, a cidade começou a murmurar sobre uma maldição. Algumas famílias evitavam ir ao hospital, acreditando que eu tinha algo a ver com as mortes. Isso me devastava, porque mais do que nunca, eu queria salvar aquelas pessoas. E eu não conseguia. Eu estava no meu limite. Dormia mal, passava noites em claro tentando encontrar uma solução, revisando todos os prontuários e exames, mas nada explicava por que aquelas mortes estavam acontecendo. Foi em uma dessas noites solitárias no hospital, por volta das 3 da manhã, que eu o vi pela primeira vez. Eu estava revisando os arquivos na minha sala, quando uma figura apareceu no corredor. Não lembro de ter escutado passos, o que já era estranho, porque o hospital ficava em completo silêncio àquela hora. Levantei os olhos e vi um homem parado na porta. Ele era alto, de pele pálida, e vestia um terno preto impecável. O rosto era algo que me inquietava. Os olhos pareciam vazios, quase como se absorvessem a luz em vez de refletir. Fiquei paralisado por um momento, sem saber como reagir. Ele não era um paciente, e de alguma forma, eu sabia que não era alguém comum. Ele me cumprimentou com uma voz grave, mas suave, e se apresentou como um amigo que sabia exatamente o que eu estava passando. Naquele instante, algo no ar mudou. A sala, que antes estava gelada por conta do ar-condicionado, subitamente pareceu esquentar. Uma pressão invisível tomou conta de mim, como se o próprio ar estivesse pesando sobre meus ombros. "Você está perdendo seus pacientes, doutor. Sei que isso o angustia", ele disse, enquanto se sentava calmamente na cadeira à minha frente, como se estivesse em casa. Eu, ainda em choque, perguntei quem ele era, mas ele apenas sorriu. Ele sabia demais. Descreveu cada um dos meus pacientes que haviam morrido nas últimas semanas, e mais perturbador ainda, sabia detalhes que eu jamais havia compartilhado com ninguém. Meu instinto me dizia para fugir, mas algo naquela presença me prendia ali. Então ele disse algo que fez meu coração disparar. "Eu posso te ajudar, doutor. Posso te dar o conhecimento que você precisa para salvar todos os seus pacientes." Fiquei incrédulo. Perguntei como aquilo era possível. Ele me explicou que o conhecimento de que eu precisava estava além da medicina comum, que ele poderia me ensinar coisas que as escolas nunca me mostraram. Mas como tudo na vida, isso teria um preço. Ele não precisou dizer qual era o preço. Naquele momento, eu já sabia. Senti um frio cortante subir pela minha espinha, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade mórbida crescia dentro de mim. Poder salvar vidas, poder ser o médico que todos respeitariam, era uma oferta tentadora demais para ser ignorada. Deveria ter recusado. Deveria ter me levantado e saído daquela sala, mas eu estava fraco, desesperado. A culpa e o fracasso pesavam em minha alma, e a ideia de ser capaz de finalmente ajudar aqueles que dependiam de mim era sedutora demais. Aceitei. Ele apenas sorriu e, antes de desaparecer, me entregou um pequeno livro. Não era maior do que a palma da minha mão, com páginas amareladas e uma capa de couro gasta. Sem nenhuma explicação adicional, ele se levantou e foi embora, tão silencioso quanto havia chegado. Quando percebi, o relógio marcava 4 da manhã. Parecia que o tempo havia parado enquanto ele estava ali. Os dias que se seguiram foram, no início, como um milagre. Li o livro vorazmente, absorvendo os conhecimentos ocultos que ele continha.
A maioria das coisas estava além de qualquer coisa que eu já tinha visto. Não era medicina tradicional, era algo diferente. Algo que mexia com forças que eu não compreendia completamente. Mas funcionava. Meus pacientes começaram a melhorar de maneiras que eu não conseguia explicar. Doenças graves, que antes pareciam sentenças de morte, começaram a desaparecer. Pessoas que tinham pouco tempo de vida, de repente, recuperavam a saúde como se nada tivesse acontecido. Eu me tornei uma espécie de lenda local. Famílias que antes me evitavam, agora me procuravam, implorando por tratamentos. E eu, com meu novo conhecimento, salvava vidas que antes estavam condenadas. Mas, como sempre, o preço logo se mostrou. As mortes misteriosas voltaram a acontecer, mas desta vez de uma maneira mais sinistra. Pacientes que eu havia salvado começavam a morrer semanas depois de receber alta. E não eram mortes normais. As autópsias revelavam coisas que me deixavam arrepiado. Corpos em perfeito estado externo, mas com órgãos internos completamente apodrecidos, como se tivessem envelhecido décadas em poucos dias. Os olhos de alguns pacientes permaneciam abertos, como se estivessem conscientes até o último segundo. Outros tinham expressões de puro terror congeladas em seus rostos. Cada vez que um desses casos acontecia, eu sentia uma presença ao meu redor, como se aquela figura estivesse sempre me observando, esperando pela minha reação. Eu tentava racionalizar, pensar que talvez fosse apenas coincidência, mas no fundo, eu sabia o que estava acontecendo. Foi então que a cidade começou a murmurar novamente. Só que desta vez, os boatos não eram sobre uma maldição. As pessoas falavam de mim, diziam que eu estava envolvido com algo maligno, que eu havia feito um pacto com o diabo. No começo, eu negava tudo para mim mesmo. Mas conforme as mortes aumentavam, e eu percebia que não conseguia salvar ninguém de uma morte repentina, a verdade começou a me atingir. Eu estava preso em um ciclo de destruição. A cada pessoa que eu curava, sabia que era apenas questão de tempo, até que algo inexplicável tirasse sua vida. E o pior de tudo é que eu não conseguia parar. Cada vez que eu tentava resistir ao conhecimento que me foi dado, mais vidas eram tiradas ao meu redor. Era como se o pacto exigisse constante renovação, constante sacrifício. Hoje não sei mais o que fazer. Não consigo sair da cidade, não consigo abandonar meus pacientes, mas também não posso salvá-los. Estou sendo devorado por dentro, como aqueles que morreram sob meus cuidados. Tento viver com a culpa, mas sei que cedo ou tarde, a presença voltará para cobrar o que me foi prometido. Se você está lendo isso, saiba que não faço esse relato para ganhar fama ou criar pânico. Estou escrevendo porque preciso que alguém saiba o que aconteceu aqui em Sofia, antes que seja tarde demais para mim. Eu fiz um pacto e agora estou pagando o preço. Meu nome não importa, mas o que vivi pode ser a pior escolha que alguém já fez. Eu sou, ou pelo menos era, advogado de defesa. Minha carreira como advogado estava em declínio. Eu já tinha sido respeitado e até admirado, mas nos últimos anos parecia que a maré tinha virado contra mim. Eu comecei a perder casos, muitos deles importantes. Cada derrota me empurrava ainda mais para o abismo da frustração e do fracasso. Os clientes estavam cada vez mais desconfiados. E os colegas de profissão comentavam nos bastidores que eu tinha perdido o toque. Isso, claro, não era algo que eu podia admitir para mim mesmo. Então, quando um dos casos mais difíceis da minha carreira caiu no meu colo, eu vi aquilo como a última chance de salvar minha reputação e, quem sabe, redirecionar minha vida. Era um caso de assassinato brutal. Meu cliente, um homem chamado Guilherme, estava sendo acusado de matar a esposa e a filha de forma extremamente violenta. O caso estava na boca do povo e a mídia se deliciava com cada detalhe mórbido. Guilherme se dizia inocente, mas as provas eram esmagadoras. Havia testemunhas, gravações de câmeras de segurança e até impressões digitais no local do crime. Qualquer outro advogado teria rejeitado o caso, vendo que era impossível vencer. Mas na minha mente desesperada, aquilo parecia uma oportunidade. Se eu conseguisse salvar Guilherme da condenação, voltaria ao topo. No entanto, à medida que o caso avançava, eu sabia no fundo que ele era culpado. Eu tinha a habilidade de perceber quando um cliente estava mentindo,
E algo na maneira como Guilherme falava, ou não falava, sobre o crime me dizia que ele havia feito aquilo. Mas como advogado, meu trabalho era defendê-lo, culpado ou não. Eu comecei a trabalhar incansavelmente no caso, tentando encontrar brechas nas provas e maneiras de enfraquecer a acusação. Mas quanto mais eu mergulhava, mais evidente se tornava que não havia saída. Ele seria condenado à pena máxima e minha carreira estaria definitivamente arruinada. Foi então que, em uma noite solitária no meu escritório, algo inesperado aconteceu. Eu estava revisando os papéis do caso, tentando desesperadamente encontrar algo que pudesse salvar meu cliente e, por consequência, a mim mesmo. O relógio já passava das 2 da manhã e o silêncio da noite era perturbador. Eu me lembro de sentir uma pressão no peito, como se a própria sala estivesse ficando menor e o ar mais denso. Foi nesse momento que ouvi uma voz. "Você está perdido, doutor." Levantei a cabeça, confuso, e vi uma figura parada na porta do meu escritório. Era um homem vestido com um terno preto impecável. Seu rosto era indistinto, envolto em sombras que não deveriam estar ali, dado o fraco brilho da luz sobre minha mesa. Minha primeira reação foi de surpresa e raiva. Quem era ele e como entrou no meu escritório? "Eu posso te ajudar," ele continuou caminhando calmamente até minha mesa. Havia algo na sua presença que me deixava desconfortável, mas ao mesmo tempo, era como se ele estivesse no controle de tudo. Ele se sentou na cadeira à minha frente, sem ser convidado, e colocou as mãos sobre a mesa. "Você quer vencer esse caso, não é? Está disposto a fazer qualquer coisa para isso." Eu ri nervosamente. Claro, eu queria ganhar, mas o que aquele estranho sabia sobre o caso ou sobre mim? Ele parecia ler meus pensamentos. "Você está pensando nas provas, nas testemunhas, nas câmeras de segurança. Mas isso tudo não importa. Eu posso fazer com que essas evidências desapareçam, com que o júri veja o que você quer que eles vejam." Eu já tinha ouvido histórias sobre promessas impossíveis, mas algo naquele homem era diferente. Havia uma frieza calculada nos seus olhos, uma convicção que tornava difícil ignorá-lo. "Qual é o preço?" perguntei, minha voz mais baixa do que eu esperava. O homem sorriu. "É simples. Após o veredito, você vai carregar um fardo. O que vai fazer com ele é a sua escolha. Mas até lá, você será visto como o advogado que trouxe à luz a verdade e venceu o caso impossível." Eu não pensei 2 vezes. A perspectiva de vencer aquele caso e voltar a ser o advogado brilhante que eu era superava qualquer dúvida ou medo. Aceitei a oferta e, naquele instante, algo mudou. O homem se levantou e saiu do escritório como se nunca tivesse estado ali. O ar pareceu ficar mais leve, mas um frio gélido ficou para trás, como se algo invisível tivesse tomado conta da sala. A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar de maneira drástica no caso. Provas cruciais desapareciam inexplicavelmente. Testemunhas começavam a se contradizer, e os depoimentos que antes eram claros tornaram-se confusos e imprecisos. Até as câmeras de segurança falharam. As imagens mais incriminadoras de Guilherme não apareciam mais. Era como se o tempo tivesse sido alterado em meu favor. O júri, antes inclinado a condená-lo, começou a se mostrar indeciso. E por fim a decisão veio: inocente. Guilherme foi absolvido de todas as acusações, e a mídia explodiu com a notícia de que o advogado milagroso havia conseguido o impossível. Fui saudado como um gênio. Meu nome estava novamente em alta, e novos clientes começaram a me procurar. Por fora, tudo estava perfeito. Eu venci, exatamente como aquele homem havia prometido. Mas a vitória tinha um gosto amargo. As primeiras noites após o veredito foram relativamente normais. Porém, os pesadelos começaram logo depois. No início, eram imagens vagas, flashes de violência que eu não conseguia entender. Mas com o tempo, os sonhos se tornaram mais claros e perturbadores. Eu via Guilherme, exatamente como as testemunhas haviam descrito, cometendo o assassinato brutal de sua esposa e filha. O horror era real. O sangue, os gritos, o desespero no olhar daquelas duas vítimas. Tudo era tão vívido que eu acordava gritando, encharcado de suor. No começo, tentei me convencer de que eram apenas reflexos da pressão do caso. Afinal, eu sabia que ele era culpado, mesmo que o júri tivesse dito o contrário. Mas os sonhos não paravam, e pior ainda,
eles começaram a se intensificar. Cada noite, eu era forçado a assistir aos assassinatos repetidamente, como se estivesse preso em uma sala de cinema particular, condenado a rever o mesmo filme macabro todos os dias. Certa noite, quando acordei de um desses pesadelos, senti uma presença no meu quarto. Eu não estava mais sozinho. Ao virar para o canto escuro do quarto, lá estava ele. O homem que havia aparecido no meu escritório naquela noite fatídica. Ele me observava silencioso, seus olhos brilhando com um prazer cruel. Tente não se preocupar com os sonhos, doutor, ele disse, sua voz como um sussurro cortante. Você fez o que tinha que fazer, agora só precisa viver com isso. Eu gritei, exigindo saber por que estava sendo torturado, por que não conseguia me livrar daqueles pesadelos. Ele apenas riu, uma risada fria e vazia. A verdade, doutor, é que a culpa é sua companheira agora. Você a carrega como um fardo. O preço foi pago e agora é sua vez de viver com o que fez. Depois daquela noite, eu nunca mais tive paz. Os pesadelos, que antes eram apenas imagens vagas de violência, tornaram-se mais intensos, detalhados e reais. Não era mais apenas um sonho. Eu conseguia sentir o cheiro do sangue, ouvir os gritos de agonia da esposa e da filha de Guilherme. Como se eu estivesse lá, observando tudo, mas incapaz de intervir. Acordava suando frio, com o coração acelerado, e sentia que o quarto inteiro ainda estava impregnado com aquela presença maligna. Comecei a desenvolver insônia, temendo adormecer e ser arrastado de volta para aqueles horrores. Mesmo durante o dia, os pesadelos me seguiam como sombras, distorcendo minha percepção da realidade. Eu podia estar no meio de uma reunião com novos clientes, e de repente, flashes do crime apareciam na minha mente, como se eu estivesse assistindo a uma gravação mental que não conseguia apagar. Meu desempenho no trabalho começou a cair novamente. Eu evitava os tribunais, delegando casos menores para meus assistentes, e passei a me esconder no meu escritório, tentando afastar os pensamentos que me assombravam. No entanto, por mais que eu tentasse me afastar do meu passado, as imagens me perseguiam. Eu via o rosto de Guilherme em cada esquina, nos corredores do tribunal, nos noticiários, e cada vez que o via, era como se ele estivesse sorrindo para mim, zombando do que eu tinha feito. Não havia dúvidas de que ele era culpado, e eu o havia libertado. As coisas pioraram ainda mais quando comecei a ouvir vozes. No início, eu achava que era apenas o estresse acumulado, mas logo percebi que as vozes estavam sempre presentes, cochichando nas sombras, sussurrando segredos obscuros que eu não queria ouvir. Elas me lembravam constantemente do pacto que fiz. Às vezes, eu ouvia risadas frias, outras vezes gritos de desespero, como se as almas das vítimas de Guilherme estivessem tentando me alcançar. Eu tentei procurar ajuda. Primeiro fui a um psiquiatra, acreditando que estava desenvolvendo algum tipo de colapso mental. Ele me receitou calmantes e ansiolíticos, mas nada adiantava. Os medicamentos apenas tornavam os sonhos mais vívidos e as visões mais frequentes. Tentei contar ao psiquiatra sobre os pesadelos, sobre as vozes e sobre o homem que apareceu no meu escritório naquela noite. Mas ele apenas aumentou a dosagem dos remédios e sugeriu que eu estava sofrendo de culpa pós-julgamento. Culpa, se ao menos fosse apenas isso. Eu sabia que a culpa era o menor dos meus problemas. Eu estava sendo assombrado, atormentado por algo muito mais profundo do que minha própria consciência. O homem com quem eu havia feito o pacto, ele não era humano. Ele era uma sombra, uma presença antiga que se alimentava do desespero e da destruição que eu havia causado. Foi então que a realidade começou a se distorcer. Às vezes eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era um pesadelo. Eu acordava em lugares onde não me lembrava de ter ido, com cortes e hematomas no corpo. Em uma dessas ocasiões, acordei no meio da estrada, descalço e com a roupa ensopada de suor. Não havia nenhum carro por perto e o silêncio era absoluto, como se eu tivesse sido transportado para um vazio entre o mundo real e o inferno. As vozes começaram a ficar mais altas, mais exigentes. Elas não queriam apenas me atormentar, queriam que eu pagasse o preço pelo que havia feito. Elas me acusavam de ser cúmplice de um monstro, de ter libertado um assassino, e a cada vez que eu tentava justificar minhas ações, as risadas malignas se intensificavam.
Eu não tinha mais controle sobre minha própria mente. Estava à beira do colapso total. Um dia, enquanto eu dirigia para o escritório, vi Guilherme parado na calçada, olhando diretamente para mim. Eu sabia que era uma alucinação, mas mesmo assim, pisei no freio. Quando saí do carro para confrontá-lo, ele já havia desaparecido, mas no chão, onde ele estava parado, havia uma marca de cinzas, como se o chão tivesse sido queimado por sua presença. O medo tomou conta de mim. Ele não estava apenas livre, ele estava à solta. Aquele foi o momento em que percebi que meu pesadelo não terminaria enquanto eu não confessasse o que havia feito. Eu decidi ir até as autoridades e contar tudo. O pacto, os pesadelos, a culpa. Não me importava mais com minha carreira ou com o julgamento público. Eu só queria me livrar daquela maldição que estava me consumindo por dentro. Eu precisava encontrar paz de qualquer forma. No entanto, quando cheguei à delegacia, algo me impediu de falar. O ar ao meu redor ficou pesado e as vozes sussurravam mais alto do que nunca. Você prometeu, elas diziam. Sua alma já foi vendida. Eu tentei forçar as palavras, mas minha boca secou e minha garganta fechou. Era como se algo invisível estivesse me sufocando, me impedindo de confessar a verdade. Naquele momento, entendi que eu estava preso. Não havia redenção para mim. Os dias seguintes foram um borrão de terror e desespero. Cada vez que eu tentava me redimir, o diabo, porque agora eu sabia que era ele, aparecia nos meus sonhos, sorrindo, lembrando-me de que eu jamais poderia escapar da verdade que agora carregava. Ele me dizia que eu poderia viver com a culpa, que eu poderia tentar esquecer, mas a realidade era que minha mente estava se despedaçando. E foi assim que eu cheguei ao fundo do poço. Minha mente, antes afiada e lógica, estava agora em completa ruína. Eu me afastei de todos que conhecia. Meus amigos e colegas perceberam que algo estava errado, mas ninguém sabia o que realmente se passava dentro de mim. Como poderiam? A verdade era terrível demais para ser contada. Eu me isolei completamente, evitando qualquer contato humano. Minha casa, antes um lugar de refúgio, se tornou uma prisão, e cada noite que passava era um mergulho mais profundo no inferno dos meus próprios erros. Eu sei que agora é apenas questão de tempo. A culpa me consome e a loucura se aproxima. Eu me pergunto se a morte seria um alívio, mas temo que mesmo após a morte, o preço do meu pacto ainda estará lá, esperando por mim. Se alguém ler isso, por favor, não faça o mesmo que eu. Não importa o quanto você deseje algo, não vale a pena. Não há vitória sem custo, e às vezes o preço é mais do que podemos pagar. Eu sei disso agora, e eu sei que o diabo nunca se esquece. Eu sempre acreditei que as histórias que você contava eram ficções bem elaboradas, ou no máximo, relatos exagerados. Até que algo aconteceu comigo. Algo tão horrível que eu mal consigo aceitar que foi real. Eu me chamo Camila, pelo menos era assim que eu era conhecida antes de tudo isso, e fui atriz por muitos anos. A princípio, meu sonho era simples. Queria fazer parte de algo grande. Queria ser reconhecida. Queria ser uma estrela. Mas as coisas não foram fáceis para mim. Desde criança, minha paixão era atuar, mas a realidade de tentar se destacar na indústria do entretenimento é cruel. Passei anos fazendo testes, audições, trabalhando em comerciais pequenos, papéis sem fala, figurante de novela, sempre na esperança de que um dia minha chance finalmente chegasse. Por volta dos 25 anos, comecei a sentir que o tempo estava passando rápido demais e que talvez meu sonho não se realizasse. As oportunidades pareciam escassas e eu estava cercada por jovens atrizes com mais contatos, mais beleza e mais sorte. Naquele ponto, eu já tinha considerado desistir muitas vezes, mas havia algo dentro de mim que não permitia isso. Eu queria ser alguém. Eu queria que o mundo me reconhecesse. Foi numa noite de desespero, depois de mais uma audição falha, que as coisas começaram a mudar. Eu estava no meu apartamento em São Paulo, deprimida. O telefone não tocava, os diretores não retornavam, e meus poucos colegas da indústria pareciam estar se distanciando. Em meio às lágrimas, eu me lembrei de uma conversa estranha que havia tido com uma colega de elenco meses antes.
Estávamos filmando uma cena em que ela interpretava uma personagem que fazia um pacto com o diabo. Foi uma conversa breve, mas ela mencionou algo que me pareceu completamente ridículo na época. Disse que havia um jeito de conseguir qualquer coisa, mas que o preço a pagar seria alto. Naquele momento, sozinha no meu apartamento, o desespero tomou conta de mim. As palavras daquela colega ecoavam na minha cabeça. Um jeito de conseguir qualquer coisa. Parecia absurdo, mas a ideia começou a me consumir. Eu estava tão perdida que qualquer solução, por mais insana que fosse, parecia válida. Eu não sabia exatamente o que fazer, mas procurei informações na internet. Acabei encontrando fóruns obscuros, histórias de pactos e rituais. A maioria parecia ridícula, mas uma em especial me chamou a atenção. Era um ritual simples, que podia ser feito à meia-noite, com poucos itens, um espelho, uma vela e algo pessoal que significasse muito para mim. Naquela noite, não sei o que me levou a fazer aquilo, mas lá estava eu, diante do espelho, com a vela acesa e um pingente de ouro que minha mãe tinha me dado quando fiz 15 anos. O ar estava pesado, como se algo invisível estivesse presente no quarto. Fechei os olhos e fiz o que o ritual pedia. Ofereci minha alma em troca de sucesso. Não houve raios, trovões ou qualquer tipo de evento sobrenatural. Quando abri os olhos, estava sozinha, e o quarto parecia o mesmo de antes. Eu me senti tola, como se tivesse desperdiçado meu tempo em algo completamente sem sentido. Apaguei a vela, guardei o espelho e fui dormir, tentando esquecer o que havia feito. Mas no dia seguinte, algo mudou. Recebi uma ligação de um diretor com quem tinha feito uma audição meses antes. Um papel pequeno numa novela de horário nobre. Para minha surpresa, ele disse que a atriz principal havia abandonado o projeto de última hora e me ofereceu o papel. Fiquei em choque. Aquilo era o que eu sempre quis, mas parecia tão fácil. Não perguntei muitos detalhes, apenas aceitei. Foi o começo de tudo. Minha carreira decolou. A novela foi um sucesso de audiência e meu nome começou a ser reconhecido em todos os lugares. Rapidamente, vieram contratos com marcas, comerciais, convites para talk shows. Meu rosto estava em capas de revistas e eu, finalmente, era a estrela que sempre quis ser. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. O sucesso veio de forma rápida e intensa, mas logo as coisas começaram a mudar. Durante as gravações, começaram a ocorrer acidentes estranhos no set. No começo, eram pequenos incidentes. Uma câmera que caía do suporte, uma luz que queimava. Mas as coisas começaram a piorar. Um dos atores do elenco sofreu um acidente grave de carro e ficou em coma. Pouco tempo depois, outro colega caiu de uma escada no set e quebrou as pernas. Ninguém comentava muito sobre os acidentes, mas todos começaram a ficar inquietos. Eu tentava me convencer de que eram apenas coincidências, mas à medida que o tempo passava, mais tragédias aconteciam. Uma das atrizes com quem eu contracenava sofreu um infarto fulminante aos 32 anos, e um dos produtores foi encontrado morto em sua casa, sem explicação aparente. Aquelas fatalidades começaram a me atormentar. Embora eu tentasse me focar no trabalho, não conseguia ignorar o fato de que, cada vez que algo de grande sucesso acontecia em minha carreira, alguém próximo a mim sofria uma tragédia. Era como se o sucesso viesse acompanhado de uma sombra de morte. Então, em uma noite de gravação, eu comecei a perceber algo ainda mais sinistro. Eu estava nos bastidores, ajustando meu figurino, quando vi, no reflexo de um dos espelhos do camarim, uma figura. Era apenas um borrão no início, mas logo ficou claro. Era o rosto daquele homem. O mesmo que eu tinha visto em uma pintura antiga em um dos sites que visitei naquela noite. Era como se estivesse ali, me observando, me lembrando do pacto que eu fizera. Eu tentei ignorar, mas a cada vez que olhava nos espelhos ou vidraças, lá estava ele, como uma sombra à espreita. A presença se tornou constante, como um lembrete de que meu sucesso não era gratuito. E então, os pesadelos começaram. Eu comecei a sonhar com meus colegas de elenco, mas em vez de estarmos no set, estávamos em um lugar escuro e vazio, quase como um cenário pós-apocalíptico. No sonho, eu os via sofrendo, como se estivessem pagando por algo que eu havia feito. Suas vozes ecoavam no meu subconsciente, gritando por socorro. Quando acordava, eu estava sozinha, mas a sensação de culpa era insuportável.
As tragédias continuaram. A diretora de fotografia foi diagnosticada com uma doença rara e morreu em questão de semanas. Outro ator do elenco principal se envolveu em um acidente fatal. A produção ficou paralisada e o estúdio começou a falar sobre a maldição que rondava o projeto. Mas ninguém sabia que o verdadeiro culpado estava bem na frente deles. O auge do meu desespero aconteceu quando meu melhor amigo, Gabriel, também ator, foi vítima da próxima tragédia. Ele sofreu um acidente no set que parecia impossível de acontecer. Uma lâmpada gigantesca despencou do teto e atingiu sua cabeça. Gabriel ficou entre a vida e a morte, mas ao contrário dos outros, ele sobreviveu. Contudo, ao acordar do coma, ele estava diferente. O olhar que antes era de afeto e companheirismo, agora era de puro ódio. Ele me disse com a voz fraca que sabia o que eu tinha feito. Sabia que eu tinha feito um pacto e que eu estava pagando com a vida de todos ao meu redor. Eu neguei, claro, mas no fundo eu sabia que ele estava certo. Depois da conversa com Gabriel, eu entrei em pânico. Até aquele momento, eu conseguia me convencer de que tudo era apenas coincidência, que os acidentes no set e as mortes ao redor eram uma infeliz sequência de eventos trágicos. Mas ouvir Gabriel, alguém tão próximo, confirmar o que eu temia profundamente, foi um golpe devastador. Ele sabia do pacto e, de alguma forma, ele entendia o que eu tinha feito. Mas como? Como ele poderia saber? Essa pergunta me assombrou por dias. Eu passei a evitá-lo no hospital, incapaz de encará-lo depois daquilo. Sua recuperação foi lenta, e mesmo quando ele voltou para casa, nossa amizade nunca mais foi a mesma. Eu sabia que ele me culpava por tudo o que estava acontecendo, e no fundo, eu também me culpava. Os pesadelos, que já eram perturbadores, se tornaram cada vez mais intensos. Agora, todas as noites, eu sonhava com o elenco, meus amigos, meus colegas de trabalho, todos eles morrendo de formas terríveis, enquanto eu assistia sem poder fazer nada. Era como se eu fosse uma espectadora, presa em uma sala de cinema macabra, sendo forçada a assistir à desgraça daqueles que se aproximavam de mim. Cada vez que acordava, era como se tivesse corrido uma maratona, meu corpo exausto, a mente em frangalhos. Logo, o sucesso que eu tanto almejava começou a se tornar uma maldição. Quanto mais alta a minha estrela brilhava, mais as sombras se arrastavam para perto. A cada prêmio que eu ganhava, a cada papel de destaque que conseguia, uma nova tragédia acontecia. Se não eram acidentes fatais, eram problemas pessoais graves. Um diretor com quem trabalhei por anos morreu repentinamente de um ataque cardíaco. A esposa de um colega de elenco sofreu um aborto espontâneo logo depois de uma grande estreia em que eu era a protagonista. Eu não podia mais ignorar. Algo estava cobrando o preço por cada conquista minha, e esse preço era pago com a vida daqueles ao meu redor. Meus amigos começaram a se afastar, como se sentissem que havia algo de errado comigo. E eu sabia que eles estavam certos. Havia uma escuridão que me seguia onde quer que eu fosse. Era como se uma sombra invisível estivesse pairando sobre minha vida, aguardando o momento certo para devorar tudo. Eu tentei romper o pacto, tentei de todas as maneiras me livrar daquela maldição. Consultei médiuns, padres, fiz orações desesperadas, mas nada parecia funcionar. A cada tentativa sentia que a sombra ficava mais forte, como se alimentasse do meu desespero. Eu estava presa e não havia saída. Aquilo que eu tinha desejado com tanta força, o sucesso, a fama, agora parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Uma noite, em meio a um dos pesadelos mais vívidos que já tive, vi a figura que me assombrava desde o pacto. Estávamos em um estúdio abandonado, cercados por oscilantes luzes vermelhas, e ele me olhava com um sorriso torto. Eu tentei correr, mas não havia para onde ir. Ele apenas se aproximou de mim, lentamente, e sussurrou no meu ouvido. Você sabia o preço, Camila. Agora pague-o. Acordei com o coração acelerado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sabia que não havia mais o que fazer. Minha alma estava comprometida, e todos que se aproximassem de mim sofreriam por isso. Nos dias que se seguiram, tomei uma decisão drástica. Cortei laços com todos. Parei de aceitar novos papéis, rompi com meus agentes e me afastei completamente do mundo da atuação.
O problema é que o pacto já tinha sido selado. Mesmo com meu afastamento, as tragédias continuaram a ocorrer. Comecei a ouvir sobre antigos colegas de elenco morrendo de formas absurdas ou suas famílias enfrentando perdas irreparáveis. Sentia que, por onde eu passava, o rastro de destruição continuava, como se fosse impossível escapar. Hoje, vivo isolada. Mudei de cidade, troquei de nome e tento manter o mínimo de contato com qualquer pessoa. O sucesso que eu tanto almejava me trouxe tudo o que eu queria, mas o preço foi alto demais. Agora, tudo o que me resta é a solidão e a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, ele virá cobrar o que ainda falta. Se você está lendo isso, por favor, não cometa o mesmo erro que eu. A fama pode parecer sedutora, mas nem todo o brilho é positivo. E algumas ofertas vêm com um preço que ninguém está preparado para pagar. Meu nome é Marcos. Não é meu nome verdadeiro, claro, espero que entenda. Tenho 36 anos e moro em uma cidade relativamente pequena no interior de Minas Gerais. Aqui, as pessoas são muito tradicionais, católicas em sua maioria, e o que eu vou contar seria visto como pura loucura. Mas eu já estava cansado daquela rotina monótona e comecei a buscar por algo mais. Era o tédio da vida simples, eu acho. Mas essa busca acabou me levando a um caminho sem volta. Tudo começou há cerca de 3 anos. Eu sempre fui fascinado por temas místicos, lendas urbanas e o sobrenatural, embora nunca tenha levado nada muito a sério. A internet era meu campo de pesquisa, onde eu passava horas lendo sobre seitas secretas, magia negra e, claro, o diabo. Em uma dessas pesquisas, acabei descobrindo um fórum privado de discussões sobre ocultismo. No começo, parecia só mais um espaço para pessoas compartilharem crenças e rituais esotéricos. Mas após algumas semanas de interação, uma conversa em particular me chamou a atenção. Um usuário sob o pseudônimo Luciferus começou a compartilhar informações detalhadas sobre rituais de invocação e pactos com entidades sombrias. Ao contrário dos outros, suas postagens eram precisas, quase profissionais. Ele falava sobre um culto secreto, presente em várias cidades do Brasil, que oferecia mais do que apenas conhecimento. Oferecia poder, influência, dinheiro, tudo o que uma pessoa poderia desejar. Mas havia um preço. Minha curiosidade foi aguçada imediatamente. Em uma mensagem privada, perguntei mais sobre o tal culto. Ele foi direto ao ponto. Se eu quisesse saber mais, teria que participar de um encontro. Fiquei dividido entre o medo e a excitação. Aquilo parecia um convite para algo real, e pela primeira vez, eu senti que estava prestes a entrar em algo perigoso. Ele me passou um endereço. Era um lugar discreto, afastado da cidade. Uma casa abandonada nos arredores, onde o culto se reunia. Hesitei por dias, pensando se deveria ou não ir. Eu sabia que aquilo poderia ser apenas uma brincadeira de mau gosto, ou pior, uma armadilha. Mas no fundo, algo me puxava para lá. Na noite marcada, fui até o local. A casa era antiga, decrépita, cercada por árvores altas que tornavam a área ainda mais sombria. O vento assobiava entre os galhos, e por um momento considerei ir embora. Mas algo me segurou, uma força que eu não consigo descrever, como se eu já estivesse destinado a estar ali. Bati na porta e um homem alto, vestido de preto, me atendeu sem dizer uma palavra. Ele apenas assentiu com a cabeça, como se já esperasse minha presença, e me guiou para dentro. O interior da casa estava tão desolado quanto o exterior, exceto por uma sala iluminada por velas, onde outras pessoas, todas em trajes escuros, estavam reunidas em círculo. Eu esperava encontrar algo mais teatral, com pessoas mascaradas, talvez até um altar com símbolos esotéricos. Mas a simplicidade daquele lugar foi o que mais me assustou. As pessoas sentadas ali pareciam comuns. Poderiam ser seus vizinhos ou alguém que você encontra na padaria todos os dias. Isso tornava tudo ainda mais real, como se o mal estivesse disfarçado, camuflado no cotidiano. O homem que me recebera deu início ao ritual, começando com uma oração em latim. Eu mal compreendia as palavras, mas a atmosfera naquela sala era sufocante, pesada. As velas pareciam lançar sombras maiores do que deveriam, e a cada palavra pronunciada,
Algo no ar mudava. Era como se o ambiente estivesse se transformando. O que parecia uma sala comum, agora parecia pulsar, quase respirar ao nosso redor. Depois da prece, cada um dos presentes foi chamado para falar sobre suas intenções. Alguns queriam dinheiro, outros buscavam sucesso profissional, outros falavam sobre vingança. Quando chegou a minha vez, hesitei. Não sabia exatamente o que pedir, mas eu estava ali e todos os olhos estavam sobre mim. Com a voz trêmula, eu disse que queria entender mais sobre o poder oculto, que queria conhecer o lado sombrio que todos evitavam. Foi o suficiente. O líder do grupo sorriu de forma quase paternal e depois de alguns minutos, o ritual de invocação começou. Eu nunca acreditei que algo pudesse realmente acontecer. Mesmo ali, cercado por aquelas pessoas, eu ainda achava que tudo não passava de encenação. Mas então as velas começaram a piscar de maneira inconstante. O ar ficou mais denso, quase irrespirável. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo no peito. De repente, senti uma presença. Algo que não estava ali antes. Não era uma pessoa. Não sei explicar como, mas eu sabia que algo mais tinha entrado naquela sala. Foi quando percebi que havia cometido um erro. O líder do culto falou algumas palavras e uma sombra começou a se formar no centro do círculo. No começo parecia apenas uma mancha escura, mas logo adquiriu uma forma quase humana. Uma figura alta, com olhos vermelhos brilhantes, como brasas. Eu congelei de medo. Era real. Aquilo que eu havia tratado como um jogo, uma brincadeira, estava diante de mim, e eu não conseguia mover um músculo. Todos os outros estavam de olhos fechados, como se estivessem em transe, enquanto aquela coisa se aproximava de mim. Então algo estranho aconteceu. A figura não disse nada, mas em minha mente ouvi uma voz que ecoava como se estivesse vindo de um lugar distante, mas ao mesmo tempo de dentro de mim. Você já é meu. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente, e desde então eu soube que não haveria volta. O ritual terminou e eu saí da casa em completo estado de choque. Os outros pareciam satisfeitos, como se tudo tivesse corrido como planejado. Eu, por outro lado, sentia que tinha cruzado uma linha que nunca deveria ter atravessado. Nos dias seguintes, tudo mudou. De repente, minha vida tomou um rumo inesperado. No trabalho, comecei a ser promovido rapidamente. Projetos que antes pareciam fora do meu alcance, agora se tornavam realidade com facilidade. Dinheiro, reconhecimento, tudo o que eu sempre quis começou a se materializar. Pessoas me olhavam com admiração e eu sentia como se estivesse no topo do mundo. Era o poder que o culto prometia. Mas junto com isso, vieram as coisas que eu não esperava. No começo, eram apenas sensações estranhas. Eu sentia como se estivesse sendo observado, mesmo quando estava sozinho em casa. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, sem explicação. À noite, eu ouvia ruídos vindos do quarto, como se alguém estivesse andando pela casa, mas eu estava sempre sozinho. As sombras eram as piores. Eu podia jurar que as via se movendo, principalmente no meu quarto. Era como se algo estivesse lá, me vigiando de perto, mas nunca se revelando totalmente. Certa noite, enquanto tentava dormir, senti um peso na cama, como se alguém estivesse sentado ao meu lado. Eu me virei devagar e, para meu horror, vi uma figura sombria, de olhos vermelhos, me observando. Era a mesma figura do ritual. Depois daquela noite, tudo começou a piorar. Aparições se tornaram frequentes. As sombras na minha casa pareciam ter vida própria, e eu mal conseguia dormir. Mais de uma vez, acordei no meio da madrugada com a sensação de que alguém estava me estrangulando. Quando acendia a luz, a marca das mãos ficava visível em meu pescoço. Agora já não havia mais dúvidas de que eu tinha vendido minha alma. O sucesso que eu tanto almejava veio acompanhado de um preço que eu não estava preparado para pagar. Eu pensei em voltar ao culto, pedir ajuda. Mas a verdade é que eu sabia que não adiantaria. O pacto já estava feito. E o pior de tudo, cada vez que eu olhava para aquelas figuras demoníacas que me observavam, sentia que elas estavam apenas esperando o momento certo para me levar.